Meu papo hoje e agora é um papo que eu confesso que eu não sei nem se eu tenho roupa para bater esse papo. É um papo que precisamos literalmente levar aos quatro cantos de todo o universo do empreendedor, todo o universo das lideranças. E um papo como esse, eu precisava trazer alguém aqui que dominasse de A a Z esse assunto. E é lógico, eu trouxe alguém que é escritora, psicóloga, palestrante, mentora. Se eu for contar tudo aqui, eu vou ficar todo esse bate-papo, ou melhor, não vai ser um monólogo e vocês não vão saber quem é. Mas é lógico, meu papo aqui eu tenho a honra de trazer aqui nada mais, nada menos do que a psicóloga Gina Marina. Obrigada, Salatiel. Um prazer estar aqui e endossa suas palavras nesse sentido, né? As emoções é a base de tudo e o empreender, né, é um universo que a gente não sabe o que está lá na frente. É misterioso, é desafiador, né? Traz inseguranças, traz diversos tipos de emoções que se a gente não tiver cuidado, cuidar da gente primeiro, para poder realizar nossos sonhos, mas com saúde, com bem-estar, aí fica mais complicado, né? Então, por isso que é tão importante esse equilíbrio emocional, a gente entender como a gente funciona, a gente entender o que a gente suporta, o que a gente não suporta, sabe? O que a gente permite na nossa vida, o que não permite, esses limites que precisam ser dados. Mas a gente só consegue isso quando a gente se conhece. Ponto. Vou logo botar um ponto, porque eu preciso apresentar. Né? Já percebeu que o papo vai ser maravilhoso? Já percebeu que o papo de agora, eu não tenho nem roupa para isso, mas estou aqui. Tá? Qualquer coisa a gente corta, edita e continua. Gina Marina, quem é Gina Marina? Se apresente, onde você nasceu, o time que você torce eu acho que é desnecessário falar, mas se quiser falar, fale, religião, fique à vontade, não se apresente para nós. Vamos lá. Falar primeiro do meu time, não, brincadeira. Já começar pela parte ruim. Bem, eu sou nascida em Itabuna, mas passei minha infância, minha adolescência na cidade de Ibirapitanga. Sabe onde é? Sim, sei. Sabe, sei. depois de Ubaitaba, ali, cidadezinha maravilhosa, acolhedora. Passei minha infância e juventude lá, estudando escola pública desde sempre, desde sempre. E filha de pais, uma mãe costureira, né? Um pai agricultor e também feirante. Sim. Uma família ligada ao cacau, um pai que trabalhava também em depósito de cacau, então é uma coisa que eu trago muito forte comigo, né? Essa origem, né? Dessa coisa da cidade pequena, de conviver ali com os pais, de ir para a roça no final de semana, né? De curtir a natureza. Até hoje eu carrego isso comigo, que eu acho extremamente importante, né? Esse contato, entender as nossas origens, né? E dali amizades, me desenvolvi ali, né? E depois que eu vim para Ilhéus, para essa questão de pensar em trabalhar e fazer uma faculdade, mas a princípio era trabalhar, porque a origem humilde, né? E a gente precisava ajudar nas despesas, também pensar em desenvolver a própria vida, o próprio caminho, construir o próprio caminho. E lá eu já trabalhava, comecei a trabalhar lá na educação. Sim. Assim que eu me formei, fiz magistério, sou da época do magistério. Sou da época do magistério, fiz magistério, trabalhei na educação lá do município ainda durante... Ibirapitanga. Ainda em Ibirapitanga. Logo assim de formada, menos de 20 anos, né? Não vamos começar a taxar a linha do tempo com idade, não. Não vamos falar de idade, não. Essa parte a gente deixa um pouquinho de lado. Sim. E aí fiquei lá, depois aquela questão, né? Começa a não aparecer as oportunidades, né? Começam a ficar mais difíceis. E aí eu vim para Ilhéus. Quando eu venho para Ilhéus, trabalhei no comércio um pouco, depois transportadora, fiquei um tempo numa transportadora, depois trabalhei em gráfica, né? Fiquei um tempo também em gráfica, na parte administrativa, e daí veio aquela inquietação, preciso fazer uma faculdade. Ponto. Vamos lá. Nascida em Itabuna, foi para Ibirapitanga. Ibirapitanga, criada lá. Criou lá, foi criada lá. Sim. Por que você precisou, em que momento você entendeu que precisava sair de Ibirapitanga, já tinha feito magistério? Sim. Já tinha começado a trabalhar lá, e disse, não, vou para uma cidade e veio para Ilhéus.
Sim. Por que essa mudança? Qual foi o que te disse assim, não, agora eu vou? A princípio, porque quando a gente pensa em alguns projetos de vida, a gente precisa de oportunidades maiores, né? Sim, De alcançar novos lugares, né? E quando eu olhava para a formação e a estrutura do município, não daria para isso, né? Então eu pensava, por exemplo, nessa época, né? Não tinha uma facilidade tão grande em você fazer faculdade. Hoje, graças a Deus, nós temos aí municípios que dá o próprio ônibus para os estudantes virem, né? Você sabe que Ilhéus, Itabuna, mais Itabuna, né? Tem isso de ônibus de vários municípios da região chegar com os estudantes, dar esse suporte. Antigamente não tinha isso. Tinha que ser por nós mesmos, né? Para você ter ideia, eu tinha professores nas escolas lá de Birapitanga que para fazer na UESC, né, para fazer um curso na UESC, pegava carona todos os dias, ia para a BR-101 aventurar a carona porque não tinha condições de estar pagando ônibus e sim, transporte todos os dias. Então, essa era a realidade, não tinha uma facilidade, né? E quando eu pensava em evoluir, em criar a minha própria história, fazer o meu próprio caminho, eu pensava na faculdade. E aí a gente pensa sempre na cidade que tem isso de maneira mais viável, né? mas você já veio para fazer faculdade ou você fez faculdade tempo depois? Fiz depois, porque a princípio é se estabelecer na cidade. Sim, E aí, para se estabelecer, né, sem apoio de ninguém, né? E aí você tem que ter um emprego. Né? sim, Então, o princípio foi emprego, buscar emprego, comércio, tentar por Itabuna, pela região, e de repente em Ilhéus, como já tinha algumas amizades, algumas pessoas que eu conhecia daqui, então vou tentar em Ilhéus. E em Ilhéus eu consegui no comércio. E vim para Ilhéus, né? entendi. Aí você decide fazer a faculdade de. Administração. Eu já pergunto, já paro, porque eu já sei que normalmente nem sempre é direto o primeiro ponto. Não, não, São raras não. as pessoas que já escolhem aquela faculdade, começam, terminam e seguem uma vida de sucesso, né? Às vezes tem uma. Isso. Esse dia eu comecei com uma pessoa aqui e ela medicina, fisioterapia, fazer psicologia e formou em administração. Olha que legal. Olha, fez um caminho aí, veio Sim, para as exatas, né? sim, Acabou vindo. Então, como eu te falei que eu trabalhei pouco no comércio sim. e fui logo para a parte administrativa, porque até lá na educação do município de Ibirapitanga eu sempre trabalhei com a parte administrativa, né? Trabalhar na Secretaria de Educação, fui muito pouco para a sala de aula. E aí, quando eu venho para aqui, trabalhei pouco no comércio, vou ali para essa parte administrativa, então eu pensava, né? Do administrativo eu sei o prático, já tinha mais de 5 anos Uhum. trabalhando, e aí eu sei a parte prática, então vou ter pelo menos um diploma que era a ideia, né? Uma formação acadêmica e tal. E aí, só que aí, eu não sei se você vai se lembrar, mas em 2008 teve uma crise muito severa, né? Que Sim. começou lá nos Estados Unidos, aquela coisa, e começou a ter um problema aqui, uma demandada nas fábricas daqui de informática. Sim. Começaram a fechar, e foi aquele. Então, aquele momento crítico local do comércio, da parte financeira ficou difícil para a gente também no trabalho que eu tinha, né? E acabei ficando desempregada. E aí eu tinha opção, né? Ou volto para Ibirapitanga, que é onde, né, minha mãe estava, nós temos casa lá e tal, ou então vou tentar em outros lugares, porque aqui realmente estava muito difícil, a região ficou muito difícil, né? Uhum. E aí eu fui para para Feira de Feira de Santana. Santana. Fui para Feira de Santana, tem uma tia, irmã de meu pai, que estava lá em feira, e aí conversando com ela, não, venha para feira e tal. Ela trabalhava, né, na época, fornecendo alimentação para o Distrito Industrial, para algumas empresas do Distrito Industrial. Lá eu conheço algumas pessoas e aí, né, aquela história, né, Sim. bota o currículo e eu comecei a trabalhar lá em feira, numa transportadora, que é a São Geraldo, né, São Geraldo Sim. ônibus, só que não era a divisa ônibus, porque a São Geraldo tem marítimo, passageiro e cargas, e eu trabalhei na parte de cargas, porque eu já trabalhava aqui em Ilhéus na transportadora, então eu tinha esse conhecimento. Ah, fácil. E aí fui para a transportadora, lá para São Geraldo, para essa parte de cargas, e fiquei lá quase 3 anos. Quando eu estava lá quase completando 3 anos, já tinha uma evolução na empresa e tal. E aí eu resolvi que eu ia fazer faculdade. Voltou aquela ideia de fazer a faculdade. E isso já tinha quase 30 anos. Mas eu falei, preciso fazer minha faculdade. E aí eu fiz o Enem. Acho que foi a primeira ou segunda versão do Enem.
vou fazer o Enem. Fiz o Enem, não tinha condições de fazer a faculdade particular. E aí fazer o Enem, e nesse meio aí de fazer o Enem, consegui uma nota alta. E aí a minha colega de trabalho lá da São Geraldo, ela disse: Gina, sua nota saiu muito boa. Dá para você tentar medicina, que era uma coisa que eu tinha um sonho, mas que não era uma vontade, mas as condições eram tão difíceis, né? Porque quando a gente vive uma condição difícil, Salatiel, o que vai ficar em primeiro plano são as necessidades básicas. Sim, Às vezes os sonhos ficam um pouco guardados. sim. Né? Então, até esse momento da minha vida, o que eu conseguia era para o básico. Então, era o básico que tinha que prevalecer, entende? Então, medicina era um sonho, continua sendo, não morreu. Sim. Mas naquele momento eu tinha que ter os pés no chão, né? Tinha ali a oportunidade na São Geraldo, já tinha sido promovida, né? Já estava em outro patamar dentro da empresa. E aí eu falei, vou fazer a administração para selar essa minha carreira e ter o meu tão sonhado diploma. Né? Uhum. E aí, quando minha colega falou que minha nota era muito alta, eu não entendia dessa coisa de Enem, né? Ela falou assim: ó, dá para você tentar medicina. Eu tentei, mas não foi o suficiente. E aí, vamos tentar, vamos colocar para administração. Só que, como eu confio em Deus e a minha vida é pautada nos caminhos do Senhor, naquilo que Deus desenha para mim, e tudo que eu tenho de tomar decisões, de pensar sobre a minha vida, eu coloco nas mãos do Senhor. E aí eu vim orando ao Senhor, o que é que eu deveria fazer, né? Nesse meio tempo, meu irmão, que morava em Birapitanga e cuidava de minha mãe, ele recebeu uma proposta para ser pastor, e era o sonho da vida dele, que ele já era evangelista, pregava, e o sonho dele era ser pastor. Então o ministério chamou ele para ser pastor, Sim. mas um pastor missionário, para viajar. Sim. Então, como só sou eu e ele chegou para mim e falou: minha irmã, na semana que eu tinha que decidir qual era o curso que eu ia colocar lá no portal do Enem, né? não, do ProUni, Sim. que era a sim. bolsa 100%. Ah, tá. Você Porque já tinha feito o Enem, agora tinha que fazer o Isso. ProUni A para nota definir. foi boa e me Sim. falaram assim: não, dá para você tentar a bolsa 100% e tal, não vai precisar pagar. Certo. Ok. E aí, meu irmão, ele fala sobre isso, né? Nessa mesma semana que eu tinha que entrar no portal para colocar qual é o curso que eu queria concorrer a uma bolsa 100%. Aí ele foi e me conta desse chamado. E aí eu falei: não, pode aceitar o chamado, você vai seguir o que Deus quer para a tua vida e eu volto e cuido de nossa mãe. Então aí, nesse momento, eu coloquei lá administração para o ProUni e tinha uma bolsa 100% na FTC de Tabuna. Eu coloquei administração para feira e coloquei psicologia, porque eu só estava buscando vagas 100%. Então não são muitas, são Sim. poucas. Vai aparecendo algumas faculdades assim particulares que tem. E aí, quando eu coloquei, apareceu em feira administração 100% numa faculdade lá. E eu falei, aí tinha que colocar uma segunda opção de maneira obrigatória. E eu fiquei pensando, na hora, busquei essa sabedoria de Deus e falei, meu Deus, eu vou ter que voltar para o sul da Bahia por conta que meu irmão precisa seguir o caminho dele, eu Sim. preciso cuidar de nossa mãe. E aí eu falei, ó, Senhor, tu que sabe, se é para eu voltar, ou se o Senhor vai levantar outra pessoa para cuidar de minha mãe, e não é para eu voltar agora, é para fazer minha faculdade aqui, o Senhor vai determinar. E o mais impressionante, Salatiel, para quem está nos ouvindo e tem a sua vida pautada em Deus, vai saber que as coisas muitas vezes não são explicáveis. Sim. Né? E as pessoas que estavam comigo nessa época ao meu redor disseram, não consigo explicar. Porque a nota que eu tirei, eu não lembro agora, mas foi acima de 80 a nota geral. Quase 90, acho 87, 88, alguma coisa assim. E aí disseram, não, você consegue, porque em administração você consegue 100% aqui tranquilo. E não foi aprovado. O que aprovou foi FTC Psicologia. FTC Psicologia. Aí eu entendi de Deus que eu precisava voltar. Entendi. E venho para psicologia, não foi programado, como você falou, né? Acontece muito isso. Não Sim. foi programado, não foi pensado, surgiu como segunda opção e foi a melhor coisa da minha vida. Que massa. A melhor coisa. Sou apaixonada pela área. Mas quando você colocou como segunda opção,
Você conhecia alguma coisa da psicologia? Já tinha estudado alguma coisa? Tinha pelo menos um certo flash ali com a psicologia? Ou foi assim, é 100%, eu vou escolher aqui? Não. Eu tinha pela psicologia aquilo que a maioria das pessoas que não são psicólogos tem. Sim. Entende mais ou menos o que é que faz, mas eu não tinha Nem noção. Freud explicava. Nem Freud explicava, entendeu? Assim, o que eu tinha, e que eu sempre tive desde pequena, criada em igreja, né, me envolvendo em movimentos de igreja desde pequena, é me envolver com pessoas. Eu sempre gostei de gente. Sempre gostei de conversar, de tocar, de conversar. Sabe aquela coisa de roda de conversa, de amigos? Eu sou Sim. muito assim, desse movimento de afeto. Eu adoro uma roda de afeto, um momento de afeto. Então, isso eu tinha certeza. Que psicologia não tem como você não gostar de Se você não gente, gostar de não gente, não gostar faça psicologia. não faça psicologia, Sim, sim. né? Então, aí eu só tinha isso. Mas no momento, eu sou muito sincera a te dizer, no momento o que pesou foi permitir que meu irmão seguisse o chamado. E como anteriormente eu tinha colocado isso nas mãos de Deus, eu tinha entendido que o Senhor estava me autorizando a voltar e fazer isso. O amor pela psicologia veio depois. Aí hoje você talvez possa dizer que naquele momento eram dois chamados, um que estava claro que era do seu irmão e o outro que era o seu, que você não sabia. Exatamente. Mas Deus sabia. Né? Ele sabendo Hoje, já está tudo já resolvido, está né? tudo resolvido. Então, hoje, quando eu vejo o Salatiel, não foi fácil o início na psicologia. Se formar em psicologia não foi fácil. Mesmo tendo bolsa 100%, você sabe que não é só a mensalidade. Sim. Todos os custos de uma faculdade. Que não são poucos. Que não são poucos. Perto de concluir o curso de psicologia, eu entrei numa especialização na UESC, por isso que eu tenho minha consultoria. Eu sou especialista em consultoria empresarial pela UESC. Legal. Comecei o meu trabalho, meu curso de especialização na UESC em consultoria de dias assim de só ter o dinheiro da passagem, sabe? Então foi um caminho muito doloroso, muito difícil, mas eu não mudaria nada, porque eu tenho certeza que foi desenhado por Deus e foi perfeito. Que bom. Quando você vem fazer psicologia, você saiu de Feira e ficou morando aonde? Eu volto diretamente para Ibirapitanga porque é onde a gente tinha um porto seguro ali da Aí você casa ficava própria. indo para Itabuna e voltando todos os dias? Isso, voltando de madrugada no ônibus da prefeitura. Qual a maior dificuldade nesse momento, além da parte financeira, que como você só tinha o dinheiro da passagem, como você acabou de citar? Sim. Quais eram os maiores dilemas nesse momento que você teve que enfrentar? Pensou em Olha, desistir? muitas vezes. Chorou? Muitas, sabe? Não preciso, eu vou buscar, trabalhar de novo, aquela coisa do prático, né? Trabalhar de novo com administração e desistir disso. Você entende que nessa época, quando eu volto, já tem esse movimento de algumas prefeituras disponibilizar o ônibus para os estudantes e tal. A prefeitura de lá na época tinha, só que a gente tinha que pagar uma taxa que era o combustível. Ele dava o ônibus e o motorista, mas a gente dava o combustível. Sabia disso. Era assim. Então juntava todos os estudantes que usavam o ônibus e pagavam uma taxa, que girava em torno aí de R$100 e poucos por mês de cada um para poder bancar o combustível. Não, na verdade não era o combustível, minto. A gente bancava o motorista. Ah, tá. O combustível e o aluguel do ônibus a prefeitura pagava. Hoje não, hoje é tudo. Tá ótimo, tá maravilhoso, tá mil maravilhas. Mas aí a gente fazia isso. Então, esse dinheiro, logo quando eu volto, não tinha emprego, não tinha renda. Né? Minha mãe é pensionista, né? Eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Né? E a gente teve aí uma vivência muito difícil, né? Minha mãe costureira, depois que meu pai faleceu, pensionista, né? E aí, até esse valor do ônibus é minha mãe que me ajudava. Né? Então, muitas vezes tinha essas dificuldades tinha eu e uma colega que era de Itamaraty, que é um distrito de Ibirapitanga. Sim. A gente pegava o ônibus juntas e estavam na mesma situação financeira. E chegava dia de a gente dizer assim, ó, eu e ela, né? Jéssica, você trouxe quanto hoje? Ela tem R$1. Eu falava, tem um também. Tinha dias que ela tinha 2, eu tinha 50 centavos. Então a gente juntava o valor que tinha as duas para comprar um lanche. Às vezes dava uma pipoca, às vezes dava um espetinho, e era assim, às vezes não tinha nada. Aí ia beber água do bebedouro da faculdade. Para passar fome. Para passar fome e esperar a aula acabar. Quando a aula acabava, mais de 10 horas da noite, a gente esperava juntar
o horário que o ônibus saía da UESC, pegava alguns alunos da UESC, aí vinha para a FTC, pegava os alunos da FTC, depois passava pela Unime, pegava os alunos da Unime para a gente pegar a estrada. E chegava em casa de 2 a 3 horas da manhã. Peraí. Isso só foi um ano, tá? Sim. Porque depois minha mãe, porque o ônibus quebrava muito, era velho, quebrava de Itabuna até Ubaitaba, quebrava várias vezes, e às vezes quebrava em lugares de madrugada que não tinha sinal. E aí era aquele desespero, e a gente chegava 4, 5 horas da manhã. E aí minha mãe disse que se eu continuasse fazendo faculdade dessa forma, ela ia infartar e não ia me formar, porque ela não dormia enquanto eu não chegava. E aí ela falou, mesmo com toda a dificuldade, vamos para Itabuna. E você conclui o seu curso a gente morando em Itabuna. Vamos pagar aluguel, vamos se virar. E você procura emprego em Itabuna. E foi assim que aconteceu. Só fiquei um ano lá. E aí, depois, no primeiro ano de faculdade, eu já venho para Itabuna, começo a trabalhar em Itabuna numa gráfica e termino meu curso em Itabuna, morando em Itabuna. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui que é: como é que ficou a cabeça de Gina, Sim, uma menina que nasceu em Itabuna, foi para Ibirapitanga, sim, de Ibirapitanga, por querer oportunidades maiores, vem para Ilhéus. yes. Depois foi para uma cidade maior, que é a Feira. maior cidade do interior da Bahia, né? O comércio mais forte do Nordeste está em Feira de Santana. Sim, Né? sim. Então você vai para uma cidade maior ainda, mas depois de um tempo que você estava lá, consolidada no seu emprego, tinha recebido promoções, estava vivendo a sua vida relativamente tranquila. Sim, Como é a cabeça de Gina ter que voltar para Ibirapitanga, sim. para o berço, Sim. uma cidade pequena, sem tantas oportunidades? Tudo bem que tem a parte do amor pela mãe, que foi cuidar de mamãe. Sim. Mas a cabeça, a emoção fica versus razão. Sim. Como foi essa briga nesse primeiro ano aqui? Foi acho que uma das piores fases da minha vida. Porque a maior briga foi com a minha própria mente. Vivenciar isso, esse retorno, e aí não tem nada a ver com referências, não tem nada a ver com Ibirapitanga, não tem nada a ver com Feira, não tem nada a ver com Ilhéus nem Itabuna, não tem nada a ver com o lugar, mas as circunstâncias. Quando você vai pensando, Salatiel, em construir um caminho, uma história, a gente sempre tem essa ideia de ascensão, né? Sim. Nunca de retorno. Mas a vida, ela é assim. A gente chama as vicissitudes da vida. Ela é assim. A vida, ela tem um caminho próprio. Ela não segue o meu planner, não segue a sua agenda, não segue o nosso plano, ela segue o rumo dela. Ela segue o percurso que ela tem que seguir. E a gente que tem que se adequar a ela. E muitas vezes a gente não está preparado para essa adequação. Porque a adequação, ela aparece de maneira racional. Sim. Eu entendo que agora eu não estou mais vivendo aqui, não estou mais morando aqui, que a situação agora é essa, que a minha circunstância é essa, que antes eu tinha dinheiro, agora eu não tenho. Isso o racional já absorveu perfeitamente. Ok? Mudei de fase, de status, mudei. Né? Uma realidade que existia agora não existe mais. Só que o emocional ele não faz essa mudança rápida. E eu costumo dizer que o nosso maior problema hoje, a nosso maior desafio em se manter emocionalmente bem, Sim. são o gerenciamento dessas emoções, Sim. as quais a gente não domina. A gente não domina o que sente. A gente não escolhe o que vai sentir. Eu costumo dizer, se a gente tivesse a possibilidade de escolher o que sentir, não existia sofrência no mundo. Né? Tô com sentimento por alguém, por alguma situação, retiro de dentro de mim, opa, acabou esse relacionamento, deixa eu tirar aqui, ou acabou essa fase da minha vida, deixa eu tirar aqui esse sentimento que eu tenho por isso, né? E estabelecer um novo. Seria ótimo, como um pendrive, né? Como um reset, Sim. seria fantástico, mas não há esse reset emocional. As emoções, elas vão vir, como elas estão dispostas a vir, a partir de uma construção cognitiva. Veio, eu tenho que administrar. Você percebe que muitas vezes no racional tá tudo arrumadinho. Alguém me traiu, alguém foi infiel ou foi traiçoeiro comigo, eu tenho que não querer mais amor por essa pessoa. Ou se alguém faz tudo de bem para mim, eu tenho que amar essa pessoa. Não parece lógico? Sim. Mas as emoções não são assim. A gente ama quem não deveria amar.
Muitas vezes quem deveria a gente querer longe, a gente quer perto. É esse nosso desafio, o emocional. Então, voltando à sua pergunta, nesse momento, meu maior desafio foi com o meu emocional. Primeiro, a minha mente, que não aceitava, era como um retrocesso, né? E depois o emocional. E foi um período muito difícil para mim, um período que eu fiz terapia, eu tive depressão, eu usei medicação, eu fiz todo o tratamento, não foi fácil. Então, assim, foram desafios, assim, que muitas vezes eu tinha que viver essa situação sozinha, que eu não podia compartilhar com minha mãe uma situação dessa. Eu tinha Por que, quê? por conta de talvez ela não dar conta desse conteúdo, entendeu? De como mãe querer sofrer o que eu estava sofrendo. Não entendi isso, é. Tem. Mãe tem disso, entendeu? De sofrer muito mais do que eu mesmo sofri. Então, já bastava o meu sofrimento. Na minha ideia, já bastava o meu sofrimento. Mas chegou um ponto que meu quadro depressivo ficou tão forte que ela percebeu, né? E ela fez parte desse momento de eu me tratar, ela me acompanhava, me ajudava, entendeu? E nesse meio todo, eu tinha que dar conta, continuar a dar conta. Voltei a trabalhar em Tabuna, voltei a, como eu te falei, trabalhar na gráfica, dar conta da faculdade, né? E cuidar de mim. Então, quando vem a finalização do curso de psicologia, que vem ali o TCC, né? Aí veio outra fase complexa, que quase de novo eu caio num quadro depressivo novamente. Hum. Mas aí um suporte, um cuidado. Quando a gente está na faculdade, a gente tem um acesso mais rápido até o próprio atendimento, né? Sim. De psicólogo, até os nossos próprios professores ali nos dão um suporte, nos ajudam. E eu sempre tive muita relação muito boa com meus professores, né? Então eu tive esse suporte, essa fase passou, mas não foi fácil. Para você ser hoje palestrante e você palestra no Brasil inteiro, Sim, né? Você faz a parte de consultoria. sim. Que mais? Vamos lá. Escritora. Escritora, quarto livro, vai ser Vai ao lançado quarto agora em livro novembro, com agora. fé em Deus, sim. Atende clinicamente? Não mais, não Não consigo. Não consegue. consigo, não. Mas toda essa formação, né? Toda Professora de psicólogos. professora de Tenho psicólogos. mentoria. Tudo que você passou te ajudou a hoje chegar onde você chegou? Ou talvez se você não tivesse passado e apenas com o conhecimento da faculdade te levaria a esse ponto? Me ajudou muito. Porque faz parte da minha construção, né? Sim. É, às vezes, Salatiel, a gente precisa de uma dose de dor para aprender, né? Eu diria quase que sempre. Quase que sempre é. Porque nós temos um cérebro programado para nos dar conforto. O nosso cérebro, naturalmente, ele é programado para poupar a nossa energia de vida. Ele é programado para isso. Sim. Então, se você pensar, mesmo com toda a evolução, mesmo com toda a própria evolução mesmo cerebral, né? Que a gente tem aqui o córtex frontal, pré-frontal, que trabalha essa parte executiva cerebral. Nós temos, independente dessa evolução toda, nós temos ainda um cérebro primitivo, Sim. que preza pela nossa sobrevivência. Para o cérebro, naturalmente, sobreviver é poupar energia. Por isso que a dificuldade tão grande é a gente levantar cedo para ir para academia, é melhor ficar na cama. Falei, não. Toca nesse assunto. Pois é. Então, por isso que a luta é tão grande, porque o cérebro entende que sobreviver é poupar energia. Então, quando a gente faz todo esse movimento para evoluir, para buscar as coisas, para alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, aí há uma resistência, de fato, verdadeira, real, cerebral, Sim. entende? Que, por exemplo, deixa eu te ilustrar bem isso, para que fique claro para quem vai nos assistir. Imagine que um dia você decida fazer um safari na África. Massa. Massa. Faz parte dos planos. Pronto, ótimo. Você quer fazer um safari e você, de repente, quer ver o leão no seu habitat natural. Vou passar esse dia que eu reservei do safari, para observar o leão no seu habitat natural, ok? Sim. Só que se você for fazer isso, vai ser um tédio o seu passeio. Por quê?
Porque se você olhar, por exemplo, Discovery, esses canais que mostram a vida natural, né, no habitat natural dos animais, acho que você já percebeu que o leão ele não é muito ativo. Sim, ele É passa boa parte do considerado o tempo. grande animal, o rei das selvas, né? Aquela coisa. Mas ele poupa energia o tempo todo. Porque essa é a informação de um cérebro primitivo. Um cérebro animal, que não tem essa parte desenvolvida executiva, é poupar energia. Então, o animal, ele só vai gastar energia para 3 coisas: para se alimentar, para reproduzir, namorar, ou para se proteger. Proteger a si ou proteger a sua prole. É Sim. assim que funciona no mundo animal. Então, se você for olhar, observar o leão no seu habitat natural, você vai ver lá que ele está dormindo. Se ele não está com fome, ele vai estar dormindo. E na organização do leão, né? A leoa é que busca a alimentação. Ele só participa quando ele precisa ajudar. Sim, Entendeu? entendi. Então, naturalmente, esse cerebelo, que é a nossa parte mais primitiva cerebral, que cuida das nossas necessidades primitivas, principalmente o movimento. Andamos de 2 pernas por conta dessa informação que o próprio cerebelo faz, essa organização para a gente ser equilibrado em 2 pernas, por Sim. exemplo. Então, essa informação é de poupar energia. Vai gastar energia para quê? A questão de estar magro, de pensar na saúde, de ter músculo, de ter um corpo definido, é da parte executiva, Que é a a frontal. frontal, que é a ideia que a gente absorve os conteúdos hoje e entende da medicina, da biologia, da nutrição, de que estar em movimento, fazendo exercício é bom para a saúde. Isso é a parte executiva. A parte de sobrevivência, o cérebro vai dizer, vai levantar para academia para quê? Fica aí deitadinho, poupando energia para sobreviver. Então quer dizer que eu não posso mais chamar alguém de preguiçoso e sim de primitivo. Para ficar mais fofo. Para ficar mais fofo. Mas Né? a questão é, nós não temos só o primitivo. O primitivo também tem a parte evoluída. Como é que a pessoa, né, que Sim. eu não vou, pensei aqui alguns nomes, não posso chamar mais de preguiçoso, mas de primitivo, Sim. ele seja acompanhado de uma leoa que vai buscar o alimento e a Aí, meu sobrevivência. amigo. Eu não posso, não é mais gigolô, Não. não é mais preguiçoso, É ele é primitivo. primitivo. Ou um leãozinho, né? É, aprendi. Você, meu amigo, próximo a mim, as pessoas, quando eu chamar você de primitivo, é porque eu não tô. Já tá entendendo por que isso, né? Eu queria chamar de. Não posso chamar de gigolô, não posso Não. chamar de preguiçoso. Então, é primitivo. Exatamente. Que massa. Ele está se ocupando só com a sobrevivência. Eu já subi um degrau na vida aqui agora, viu? Que eu vi uns Pronto. nomes aqui. Tá? Não posso citar. Não, não cita, é melhor não. Nada. Vamos evitar a fadiga, né? Como se diz. Vamos ser primitivo agora, vamos ficar tranquilo. Exatamente, exatamente. Pronto, agora vamos lá. Tem uma questão quando você se forma psicóloga. Sim. Quando alguém sabe que você é psicóloga. Churrasco de família. Hum, Reunião de amigos. sim, Sempre quer levar o CRP pra conversa. todas as vezes. Como é que Sempre. funciona isso? Porque você tem que. Vamos conversar que já resolve ali. E você tem que ter resposta pra tudo. Não pensam assim? Pensam. Como é que você lida com isso? Então, nesse caso, a gente não pode se colocar neste lugar. Sim. Aí vai o nosso posicionamento. Porque é natural, não acho ruim, não acho invasivo, porque é até de maneira natural. É como a gente, de repente, encontra um médico. Quando a gente tem um pouco de. Né, Já pede uma receita. a gente fica Ou um atestado. se segurando, mas se a gente achar uma possibilidade, tá falando de uma dor aqui, uma dor ali, né? Então, com a gente acontece a mesma coisa, né? Então, eu tenho uma resposta clássica, eu ensino minhas alunas. Sim. Uma certa vez, nessas idas para São Paulo, para eventos, estávamos num Uber, 3 psicólogas, para ir para Barueri. Uhum. E aí, conversando e tal, falando, a gente ia para uma imersão. E aí o motorista falou assim: vocês são o quê? Porque a gente estava falando muito do evento, né? Não, nós somos psicólogas. Ah, meu amigo, para quê? Aí ele: ah, que bom que vocês estão Uma aqui. terapia ambulante com 3 psicólogos. Que massa. Aí ele: que bom que vocês estão aqui. Deixa eu contar uma história para vocês. Aí uma olhou para a outra, que a gente já sabe, né? Olha, minha sobrinha aí foi contar. Tá assim, assim, a gente não consegue mais dar jeito. O que vocês orientam pra gente fazer? Igreja. Aí, como eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito direta, né? E as meninas ficaram assim, tentando achar uma resposta dentro da psicologia. Sim.
E aí as meninas olharam pra mim, e aí, Gina, diz aí você, o que é que faz? Eu disse, moço, olha, sabe o que você deve fazer? Procura um psicólogo, marca uma consulta, aí vai resolver o problema. Aí ele olhou assim, tipo, mas eu tô aqui diante de psicólogos, mas não é o momento. E não tem como Não você é, diagnosticar por fala de não, terceiros, tá assim. não, não é assim. Não é assim que Torcer funciona. pra acabar logo, chegar logo o lugar. Não Não, torce não pra chegar logo. Acaba logo essa acaba corrida. logo a conversa, né? Mas a pessoa, então a pessoa começa a entender. Porque assim, uma orientação, né, uma pergunta, uma Sim. dúvida, claro, eu me sinto até Pra lisonjeada. poder Eu gosto de ajudar, sim. ajudar, né, de colaborar, de orientar, mas tratamento não dá. E às vezes as pessoas querem respostas simples para problemas complexos. E nem sempre, e tudo que você for para o lado do desenvolvimento humano é construção. É micropasso. É um passo de cada vez. Não é uma imersão de final de semana. Não. Sem tocar no assunto. Não é uma imersão, não é uma palestra, não é uma musiquinha, Não é né? andar sobre as brasas. Não, 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 não. Isso não funciona. Não é fazer palestra de meio-dia até 2 horas da manhã e elevar a exaustão e dizer. Olha, Vamos aí, polemizar, vamos. vamos polemizar um pouquinho. Eu Vamos lá. gosto disso. O que é que acontece? Tem questões nossas, emocionais, que elas são superficiais, Sim. certo? Elas são superficiais. Tem questões nossas que não são enraizadas. Elas têm origem em lugares que você nem imagina que é a origem daquele bloqueio, daquele trauma, daquela dificuldade. Você nem sonha de onde vem, Fato. ok? Então, o que que acontece? Quando eu tenho problemas que a origem é superficial, eu consigo resolver num evento, eu consigo resolver num vídeo, eu consigo resolver ouvindo um podcast sobre, Sim. porque eu começo a ter insights sobre aquele assunto. Isso me leva à reflexão, porque toda mudança, ela tem que iniciar por uma reflexão. Perfeito. Não acontece o contrário. Eu não mudo um comportamento sem antes mudar o meu conceito sobre o comportamento. Ele é um resultado. Sim. O comportamento, ele não é mestre na questão cognitiva humana. Se você montar uma construção de como nós funcionamos por dentro, se você for imaginar, vamos desenhar aí. Em cima, pensamento. Embaixo, emoção. Mais embaixo, comportamento. Então, primeiro é um pensamento, ou seja, por trás de toda a emoção, de todo o comportamento, há um pensamento. Sim. Por isso que certas questões nossas, elas são resolvidas no setting terapêutico, nesse ambiente terapêutico. Por quê? Porque é a única oportunidade que o ser humano tem de falar sobre si com alguém que entende a estrutura da mente humana e do comportamento, por consequência, emoções e comportamento, e que vai ouvi-la sem julgar, porque é o seu trabalho. Sim. Assim que deve ser. É por isso que dá resultados. E às vezes a pessoa pergunta: é melhor um amigo ou um psicólogo? É melhor os dois, porque cada um no seu lugar. A amizade é fundamental para a nossa vida. E em certos momentos da nossa vida também o terapeuta. Um não ocupa o lugar do outro e nem deve. Sim. Mas nós precisamos dos dois. Às vezes precisamos dos dois. Entende? Eu faço terapia há uns 3 anos. Sim. Eu até me pergunto, até brinco com minha psicóloga, falo assim, me diga uma coisa, quando é que vai ser minha alta? Mas meu primeiro dia que eu fui, antes de sentar, na hora que eu cheguei, que eu conheci, uma das primeiras frases que eu disse para ela foi: eu tenho um preconceito em relação à terapia. Sim. Por quê? Eu tenho TDAH, né? Diagnosticado. Então, de vez em quando tem que ter um remedinho. Certo. Normal, né? Olha, tô entregando aqui. Mas eu sou muito literalista. Quando você fala algo para mim, eu levo muito na literalidade. Sim. Entendeu? Uhum. E eu cresci num ambiente religioso onde dizia a seguinte frase: entrega para Deus que ele resolve. Deus é o médico dos médicos, é o advogado por excelência. E eu levava exatamente isso ao pé da letra. Até um ponto que, devido a uma situação de vida, de uma agonia, de uma dor muito grande, eu disse: olha, a única coisa que eu tenho aqui agora, a última opção que eu tenho é procurar uma terapia. E entendi também que quando a Bíblia fala que Deus instituiu autoridades, você, o psicólogo, é uma autoridade no assunto. Uhum. E tem uma frase que as pessoas pensam que é um versículo da Bíblia, mas é uma frase de Santo Agostinho,
que diz assim, faça por ti que eu te ajudarei, Uhum. né? Eu tinha que fazer a minha parte, mas a minha parte naquele momento eu precisava de uma terapia. Então, quando eu fui fazer a terapia, e eu faço há 3 anos, eu entendi a importância do fazer. A importância de entender isso, que tinha coisas na minha vida que foi causado e tinha uma raiz muito... Eu já abri uma empresa fora, a 430 quilômetros de Ilhéus, Sim, apenas porque eu queria honrar a história do meu pai, sendo sim. que eu nem precisava fazer isso. E seu pai nem sabe disso, Não, nem... ele sabe, eu contei para ele toda essa história, mas assim, Mas você sabe, contou depois. Ele não sabe, não sabia a sim, não motivação, né? sabia a motivação. Então, assim, a gente toma decisões, quando você tem a questão do autoconhecimento, é a parte que a gente vai entrar agora, é tipo, você precisa se conhecer. Claro. Hoje eu falo para você assim, tipo, não abro mão de algumas coisas. Uma das coisas que eu não abro mão, apesar de brincar com minha terapeuta Mari, amanhã é dia de terapia, inclusive, Por favor, não falte. não falta, eu falto bastante, inclusive. Mas eu não abro mão disso porque amizade, sim, a fé, mas a terapia, para mim, é algo, né, que está, não vou dizer que é prioridade, Sim. mas são pilares que são extremamente importantes. Porque como líder, e aí é essa parte que eu quero entrar, se a gente não tiver o autoconhecimento, essa questão das emoções, saber de onde a gente veio, e aí vou pegar o seu exemplo, Gina, né, que teve que sair de Feira de Santana e voltar para uma cidade bem menor, de menor oportunidade, passou por agonias, depressão, uso de remédio. Se você não conhecer e não saber exatamente onde você quer chegar, a gente pode comprometer uma liderança. Bora Com falar sobre certeza, podemos. autoconhecimento de líderes. Até que ponto, e eu entendo essa importância, mas até que ponto isso realmente pode impulsionar ou comprometer negativamente um líder? Pronto. Eu posso pedir para você segurar um pouquinho essa pergunta e só falar Sim, algo do que você falou deve, anteriormente? deve. Eu tô na terapia aqui também já. Porque é isso que você traz anteriormente, e é bom a gente aproveitar esses espaços para a gente falar Sim, sobre algumas questões que às vezes impedem das pessoas buscar ajuda, sim, né? Então, a questão da religião, né? Eu também venho de uma prática religiosa desde muito tempo, né? Acredito, como eu já falei, em Deus, 100%, Ele é tudo na minha vida. para mim também. Mas o que que acontece? Nós somos um ser humano feito de vários pilares, digamos Sim, assim. Nós temos a parte física, emocional, psicológica, né? E é isso, né? Física, emocional, psicológico. psicológica, pronto, aí Sim, forma o ser humano. Então, e o espiritual, o espírito, sim, a alma, sim, né? Se a gente tem um corpo que não tem alma, a gente não tem uma pessoa, sim. né? Se a gente tem um corpo que não tem a cognição, né, ou as emoções, né, fica em estado vegetativo. Perfeito. Complicado, né? Não está funcional, digamos assim. Mas, quando a gente vai pensar nessa divisão entre saúde mental e emocional e religiosidade, a gente entende que a gente não é só espírito. Se eu fosse só espírito, se eu fosse só uma alma, um espírito, as coisas seriam tratadas 100% espiritual, porque Sim, eu sou 100% espírito. A partir do momento que eu não sou 100% espírito, eu tenho as outras áreas, elas também me compõem. E quando elas não estão de maneira funcional, eu não vou funcionar direito, perfeito, porque tudo sou eu, né? Tudo perfeito. sou eu. Só que aí as pessoas pensam o seguinte, como eu já ouvi muitos, e isso a gente recebe quando eu estava atuando na clínica, a gente recebe pessoas, por eu estar no meio evangélico, né? Eu sempre recebi muitos pacientes do meio evangélico, né? Já fiz trabalhos com pastores e tal, justamente para a gente trabalhar esse limite da espiritualidade e da parte emocional, né? A gente sabe o quanto a gente ouve de problemas que acontecem de suicídio no nosso meio mesmo, Sim, né? De pastores, de missionários, de cantores, né? Adoecerem, se suicidarem, enfim, infelizmente isso está na sociedade como um todo, ninguém está livre. sim, Por quê? Porque nós temos uma instância na nossa formação que se chama mente, que se chama emoções e que adoecem. Assim como tem um problema na coluna, as emoções ela também adoece. A mente também adoece. E aí onde é que está a confusão? Mas Deus é poderoso para tirar a depressão de mim. sim, Sim, com certeza. Ele é poderoso para sim. qualquer coisa. Mas ele quer?
Porque ele é soberano. Se eu começo a ter um problema no meu lado emocional e psicológico, e eu falo para mim mesmo, não vou buscar ajuda, porque Deus vai me curar, eu estou me colocando no lugar de Senhor, ordenando que Deus me cure, que eu não busque meio nenhum. E esse não é o nosso lugar. Todas as vezes que o homem tenta ocupar um lugar que não é dele, que é de Deus, as coisas não funcionam. Porque Deus pode tirar uma depressão, pode tirar uma tristeza, pode tirar um pânico, pode tirar qualquer tipo de problema de um ser humano? Pode, basta ele querer. Mas ele quer. E no nosso lugar de servo, a gente tem que entender que Deus tem várias formas de se trabalhar. Sim. E às vezes o que te adoeceu não é um castigo, não é nada. Às vezes é um pouco da tua história que fez você sofrer, são traumas, são interpretações, são crenças da sua infância, crenças que você aprendeu, coisas que você ouviu. Salatiel, tem pessoas que eu já recebi no consultório desistindo de viver, com um índice de desesperança altíssimo. Por quê? Porque uma fala de alguém que essa pessoa amava e confiava não sai da cabeça. Uhum. Entende? Então, a gente tem uma mente adoecida, a gente tem umas emoções adoecidas, que se Deus quiser, ele faz o milagre na hora. Mas nem sempre ele quer milagres automáticos. Ele quer que você seja curado pela tua história, pelaquilo que foi vivido, Até pelaquilo para que curar você... outras pessoas. Exatamente. Para permitir que o processo terapêutico, por isso que muitas vezes é necessário o processo terapêutico, para você ressignificar coisas que foram trazendo peso para a tua vida, né? E tem coisas que, às vezes, a pessoa fala, é uma palavra, mas tem palavras que são terríveis. Às vezes é um olhar, ou um olhar que foi mal colocado, ou nunca foi olhado. Sim, A ausência do olhar também dói, perfeito. né? Então, nós precisamos fazer esse processo de cura. E às vezes as pessoas chegam na terapia com 30, 40 anos e querem resolver com uma pílula. Hum. Um trauma, uma crença, um problema que vem há 30 anos se desenvolvendo nesse ser humano e quer em 4 sessões resolver. Então você precisa passar pelo processo. Então, muitas vezes, quando eu me coloco neste lugar, não vou tratar porque Deus vai me curar, eu estou dizendo que Deus vai ter que me curar e eu não mando nele, Sim, porque eu estou trocando os sim. locais. Então, é aquilo que você falou, e eu acredito muito nisso. Autoridades, pessoas que Deus deixou a sabedoria, os médicos, né, os fisioterapeutas, os nutricionistas, para cuidar da gente, porque nós precisamos cuidar dessa alma, precisamos cuidar deste corpo, Desse precisamos cuidar dessa espírito. mente, dessas emoções. Volta para a pergunta que você me fez sobre liderança. Até que ponto, né, uma liderança não tratada, fica à vontade para beber água, a gente está Uhum, aqui em casa. certo. Até que ponto uma liderança ela precisa ter esse autoconhecimento? Porque normal, algumas vezes acontece, deixa eu só fazer uma adendo aqui, às vezes a liderança é colocada por tempo de serviço, por Sim. resultados operacionais, por confiança. Eu Uhum. confio muito em João e eu vou colocar João como um líder. Uhum. Mas será que João está tratado para isso? Será que João realmente está capacitado? Porque às vezes não é só a capacitação técnica, não é só conhecer do assunto, né? Ele precisa também ter esse tratamento psicológico, Sim, porque uma liderança doente, ele vai adoecer toda uma equipe, sim, seja religiosa, seja corporativa, sim, seja política, sim, seja familiar. sim. Então, até que ponto e essa importância que é dado, né, para isso? Você percebe que a sociedade hoje, com todo esse avanço, aí eu vou refazer agora a pergunta, né, já que eu praticamente dei meio que a resposta. Com todo esse avanço da internet, né, essa popularização da internet, todo esse avanço do mundo sobre informação, a gente tem informação no Instagram, informação no YouTube, em diversas plataformas, até que ponto isso tem ajudado a tratar ou não tem ajudado a tratar líderes É, eu quero dividir isso aí. de vida? Vamos falar dos funcionários como equipe, como você falou, um líder Sim, que adoece uma equipe, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que ver esse líder. sim.
sabe? Antes dos efeitos que ele causa, ele tem que entender esse lugar de liderança dele, como ele tá com ele mesmo. Sim. Porque não é um lugar fácil. Não é. E ser líder é se expor, é tomar decisões. Sim. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe o resultado que vai dar, a gente tem uma noção, né? A gente faz... Ou muita expectativa. Isso, aí não falta, né? Expectativa tem bastante. Então, assim, todo esse movimento de emoções, porque assim, vamos falar de um empreendedor que é dono de um negócio, tá? Eu sempre falo que o negócio, ele é o sonho de alguém. Ele foi pensado, ele foi, né, desejado, enfim, a pessoa tem aquilo ali de uma maneira não só racional, mas também de uma maneira emocional, tá? Quando ele cria isso, quando ele começa a desenvolver um negócio e ele não se conhece o suficiente, ele não tem um conhecimento, por exemplo, de como ele lida com as pressões, como o emocional dele vai trabalhar essas emoções. Quando vier o calor da situação, Sim. como é que eu vou reagir a isso? Então, ou seja, entender meus limites, entender o que é aquilo que me desestabiliza. Eu preciso me conhecer para saber até onde eu vou nas situações. Porque senão você sempre pego de surpresa. E de líder ou dono de negócio, eu viro um bombeiro, que eu só apago incêndio todos os dias. Porque eu não estou equilibrado. Eu não estou em mim, eu não entendo nem quais são os meus limites em lidar com as pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Né? O mundo empresarial, e a gente sabe disso, ele traz muita insegurança, muitas incertezas, muitos medos. Né? A gente desenha algo, mas até esse algo se tornar realidade, a gente passa por diversos desafios, principalmente emocionais. Sim. Tem pessoas, Salatiel, empresários, que eles não evoluem, não progridem no negócio, Sim. porque eles não se sentem autorizados a progredir. Como assim? Algumas crenças. Tem pessoas, a partir da história de vida dele, a partir das próprias crenças que ele tem, ele não consegue receber a prosperidade. Ele deseja, Sim. mas quando ela chega, ele não sabe lidar com ela. Ele não se sente Ele abre, digno. não sabe, não se sente digno. Muitas vezes vem de uma realidade difícil e Sim. aí acha que é a única pessoa da família, tipo, projeta um negócio, o negócio começa a dar certo. Sim. E aí, de repente, quando você vê, você tem 1 milhão na conta. Aí tem pessoas que começam a abrir mão desse dinheiro por achar que não é digno desse dinheiro. Porque ninguém na sua família nunca teve 1 milhão. Ou porque tem alguém emocionalmente muito importante para você que precisa autorizar a sua prosperidade. Precisa dizer, eu valido a tua prosperidade. Exemplo. Tem pessoas que se tornam empresários e crescem para provar para um pai, para uma mãe, que disse que ele não ia dar para nada. Sim. O movimento é todo emocional, entende? Ou para provar para um professor, alguém que em algum momento da vida era alguém emocionalmente importante. E às vezes as pessoas crescem para dar resposta para essas pessoas, para essas dores, para a dor causada, para a ferida que está aberta. Então todo o meu movimento é em torno de eu receber, ou às vezes um elogio de um pai, de uma mãe que nunca recebeu. Sim. Então, a partir do momento que essa pessoa chega à prosperidade, ela espera isso. Mas se a outra pessoa ela não está disponível para reconhecer isso, ela nunca vai reconhecer. A pessoa pode se tornar a mais rica do mundo. Então, percebe que ela precisa se desvincular disso. Ela precisa seguir sem essas amarras, sem esses conteúdos. Tem uma ilustração na internet muito interessante, que é bem assim, tem um quarto cheio de coisas, todo bagunçado, cheio de caixas, de muita coisa. Entra uma pessoa no quarto trazendo o psicólogo, o terapeuta dela. E ela mostra o quarto. Aí ela diz, aí o psicólogo fala: é essa bagunça aqui que você quer que eu arrume? Ou seja, aquele quarto é a representação da mente e das emoções da pessoa. Sim. Certo? Aí ele fala: é esse quarto que você quer que eu ajude você a organizar, botar cada coisa no seu lugar? Aí a pessoa diz: sim, é aqui. Então vamos começar essa arrumação.
E o psicólogo começa a arrumar essas caixas, colocar coisas no seu devido lugar. É o que a gente chama de ressignificação. Tem ódios que não é para estar ali. Que você já pode deixar ele ir, já foi, já passou o tempo, você está revivendo a dor sem necessidade. Isso é ressignificação. É colocar pessoas no seu devido lugar. Às vezes a gente dá muita importância para quem não merece essa importância, essa atenção. Então, nessa arrumação desse quarto, esse terapeuta vai ajudar essa pessoa a organizar as caixas. E aí, de repente, esse terapeuta tem 2, 3 caixas assim no canto, lindíssimas as caixas, parecendo aqueles baús antigos, Sim, sabe? E aí quando ele coloca a mão nessas caixas, aí a pessoa, epa, não, 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 não. Isso aí você não vai mexer, não. Por quê? Porque isso foi presente de papai e de mamãe. E às vezes, quando você abre essas caixas, não tem só coisas boas. Não tem coisas só que agregam, né? Porque a gente foi criado nós temos uma constituição de sociedade de que, e essa constituição é cristã católica, isso eu estou falando de constituição de sociedade, estou falando de religião, tá? sim, A nossa base cristã, ela vem do catolicismo, sim. ok? Independente, depois que você cresce, qual religião você segue, mas você sabe quem é Maria, você sabe quem é Nossa Senhora Aparecida, você sabe o dia dos padroeiros, você sabe os rituais, você, pelo menos um dia, mesmo que você nunca entrou na igreja católica, mas você entende um pouco, Sim, porque está na nossa cultura, está isso muito presente, ok? Então, essa constituição de cristã católica de sociedade nos trouxe uma imagem de pai e de mãe como Maria e José. José. Sim. Entende? Então, nós fomos criados, culturalmente falando, e de maneira cultura familiar falando, como se mãe fosse santa, representasse Maria. Perfeito, E o pai, um santo também. perfeito. Ok, não estou falando que não devem ser honrados, inclusive devem ser honrados Honra teu sempre. pai e tua mãe para te S- falar os dias na terra. É Exatamente, é bíblico, é mandamento, mandamento, não é promessa. nem sugestão, Não é é? mandamento. Eu não estou falando de não honrar, eu estou falando de entender que existe um lugar que a mãe ocupa, que o lugar pode ser santo, mas a pessoa não. É essa a diferença que a gente precisa fazer. Porque se a gente não faz isso, Salatiel, a gente se permite que essa pessoa faça tudo com a gente. Porque existe mães. A gente pensa assim: o que é uma mãe? A mãe é a que passa fome para o filho comer. O que é um pai? O que passa frio para dar o casaco para o filho. Sim, Não é essa a ideia que a gente tem? sim. Mas ela é generalista? Não. Nem toda mãe passa fome para o filho comer. Pelo contrário, nós temos mães que abandonam, que violentam, que matam. Nós temos pais que fazem isso. Mas Verdade. isso nos choca tanto, porque na nossa interior de cultura, esses pais era para ser, ou virou pai, virou mãe, virou santo. E não é. Então nós temos pais que são abusivos. Nós temos pais que são tóxicos. Nem todo mundo teve um exemplo de pai e de mãe que, sabe, que acreditou em você, que colocou você para cima. Então, isso são bagagens emocionais, que é a representação das malas que eu te falei, né? Que a pessoa tocou, não, não mexe aí. E tem horas na nossa vida que a gente precisa revisar o que é que a gente anda carregando de herança. Herança emocional. Sim, O que é bom, o que foi bom das pessoas que me criaram, nem sempre, às vezes, né, nós somos criados por pai e por mãe, mas às vezes uma avó, uma tia, uma madrinha, uma pessoa que nos criou. Então, das pessoas que nos criaram, a gente precisa revisar essa mala, sabe? Então, imagine chegar numa rodoviária que você vai viajar e eu te encontro, tá lá Salatiel com 20 malas. Salatiel, você vai para onde? Ah, vou ali passar uns dias viajando, Gina. E aí eu falei, essas malas, você precisa levar 20 malas? Aí você olha assim, eu não sei se eu preciso de todas as 20 malas. E quando a gente abre, você está carregando bagagem que não é sua. De repente, o que você precisa são 5 malas, você está carregando 20. É mais fácil carregar 5 ou carregar 20? sim. 5. E às vezes você está carregando mágoas, falas, olhares, dores, rejeições que não são suas. E que não vai te levar a lugar nenhum. Então, como líder, como empreendedor, às vezes a gente sabota
nossa própria evolução, nossa própria prosperidade no negócio. Porque é aquela coisa. Isso eu te falo porque já tive acesso de atender, quando eu atendia clinicamente, várias pessoas que ela não sabe nem explicar. Que ela começa a prosperar, ela sai distribuindo dinheiro para a família toda. Ela se sente na obrigação de trocar o carro de alguém, de comprar casa para não ser. Eu não estou falando de você não presentear quem realmente você quer. Eu estou falando de Honrar, sim. pessoas que não aceitam, que tem uma dificuldade de reter a prosperidade, de ser rico, de mostrar que está bem, né, com o seu negócio, que evoluiu, que deu certo, por conta de não se sentir emocionalmente autorizado. 1 hora? O que é que a gente faz? Meu diretor, marca um ao vivo? Esse assunto não pode parar, não. Tem tanta coisa. A gente não chegou, a gente não chegou nas características do que um líder, né, não curado pode fazer. Sim. Os benefícios, né? E Como... quando ele curado, o que ele traz de benefício para a empresa dele, para a equipe dele? Sim. Isso é fundamental. Bora pôr ao vivo? Bora. Que eu queria continuar, mas assim, eu acredito que esse assunto é um assunto que, assim como eu fiz aqui todo um pensamento, e eu confesso que eu consegui entender isso muito por conta, eu também faço 3 anos de terapia, né? Eu acredito que eu falo com Mari, minha psicóloga, Mari Lúcia, um cheiro. Digo, me dê, quando é que vai ser minha alta? Ela faz, não. Tem algumas Fique coisas. tranquila. Fique tranquila. Você, ultimamente ela fala assim: você tá faltando, você vem um dia assim, uma semana outra. Não. Ah, não pode. Então é melhor você ficar mais um pouco. Mas ela é maravilhosa. Entendeu? E aí eu fico pensando que esse assunto é um assunto que, assim como eu, muitas outras pessoas precisam. Sim. E quando você vai falando sobre a questão de dores e tal, é necessário que a gente leve esse assunto para um compartilhamento e que com certeza as pessoas vão querer compartilhar junto, sim, né? Interagir. E aí eu vou deixar claro, esse vai ser um ao vivo, estão ali fazendo selfie. Minha equipe é maravilhosa. Não, fique à vontade, Alex. Você pode fazer selfie, eu tô achando maravilhoso. Porque você já é um menino curado. Isso é bom. Eu conheço, eu vou falar por mim, como eu falei, abrir empresa sim, fora, porque sim, eu queria validar essa questão com meu pai, sim, né? E hoje eu entendo, né? Diversas outras pessoas, eu conheço pessoas que compraram fazenda para poder pro pai, por causa do pai, reconhecer o pai, a mãe. Ou às vezes para receber o reconhecimento. Para receber o reconhecimento. E eu vejo, e por isso que a gente, inclusive, né, já fazer um adendo aqui, né, já que você vai ser a nossa palestrante também, 24 de agosto, mês que vem, nós teremos uma imersão empresarial na Fazenda Provisão, isso, tá? E Gina será uma das palestrantes. O tema da imersão é justamente o autoconhecimento de liderança, né? E que isso é extremamente importante, porque muitas empresas hoje, Gina, têm tomado prejuízos financeiros. Sim. Muitas pessoas têm deixado de realizar os seus sonhos, sim, por não tratar dores emocionais. Exatamente. Ganham dinheiro, mas não sabem como cuidar disso. Entendeu? Ou deixam de ganhar por não saber. Assinam contratos. Inclusive, nós temos umas palestrantes desse evento que vai ser Liana, né? Liane, advogada. Liane, advogada, vai estar lá falando sobre isso. Porque quantos contratos a gente assina apenas para sanar uma dor ou para querer mostrar para alguém que a gente conseguiu algo? Eu tive um pouco antes aqui um bate-papo com ela e faz a parceria contabilidade. Uhum. E falando também sobre isso, ele falou um pouco sobre isso. Tem pessoas tem empresários que querem financiar um carro, comprar um apartamento, fazer uma viagem, e às vezes não é aquele momento, mas ele quer mostrar para alguém que ele chegou. Sim. E apenas uma dor que, se ele tratada hoje, ele não faria aquilo. Exatamente. Não é que ele vai deixar de viver, sim, mas ele vai viver no momento certo e ver que aquilo que ele está fazendo é para ele e não para mostrar para algum outro. A gente vai ter que ir para ao vivo. E até porque, às vezes, o que é que acontece? É para provar para alguém, é para receber um reconhecimento, sim, que nunca foi, né? Nunca aconteceu. E não vem, né? E não vem. Se a outra pessoa não está disposta, você pode plantar bananeira na frente dela. Você pode virar a pessoa mais próspera do mundo. Se a pessoa não está disposta a te elogiar e a te ver neste lugar, ela nunca vai dizer. Ela pode ver e reconhecer internamente, mas falar, ela não vai falar. Por uma questão também, pode ser de dor também, né? Sim, sim. Não consegue ver o brilho da outra pessoa. Isso, sim, tem muito, né? E outra coisa também que leva
questão emocional que leva os líderes a não ter os resultados satisfatórios ou até mesmo fechar as portas do seu negócio é a ansiedade. A ansiedade é uma emoção terrível. Então, é aquilo que você falou, às vezes não é o momento de fazer certas aquisições, certos investimentos, e mistura essas dores, Sim. né? Mistura essas mágoas, mistura essa vontade de ser validado por esse outro, né? E mistura a ansiedade. Até um adendo, quem não assistiu Divertidamente 2, assista. É bom? Eu assisti. E olha que eu não sou de assistir filme. Não é o meu ponto de entretenimento. Sim. Mas eu fui e ansiedade fantástica. Eu vou voltar a assistir. Quero voltar esses dias a assistir, porque é muito Muito chamou a interessante. O atenção. conceito básico do Divertidamente é justamente o que a gente trabalha na terapia, que é essa ideia de gerenciar as emoções. Sim. Elas E existem. todas são importantes. Todas são importantes. Eu não escolho a que eu vou ter. Eu não escolho, né? Mas eu preciso gerenciar, eu preciso administrar. E aquela ideia da mesinha de controle ali, né? Sim. Que desde o primeiro que tem e tal, aquilo ali é daquele jeito. É a gente entender quem que a gente vai alimentar mais, como que eu vou lidar com isso que eu estou sentindo. Eu não escolho o que eu sinto, mas eu escolho o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Sim. Eu não tenho como escolher o que eu vou pensar, porque se fosse assim era ótimo. Maravilhoso. É fazer uma lista dos pensamentos. Acordei de manhã hoje, eu quero pensar só isso Só aqui, ó. positivo. Aí pronto, meu cérebro obedecia. Biologicamente é impossível o cérebro fazer essa seleção. Aí o que é que ele vai fazer? Trazer pensamentos que têm a ver com o seu conteúdo, com a sua bagagem. Olha como a bagagem é importante. Então, às vezes, chega pessoas no setting terapêutico para se tratar, muitas vezes com depressão ou qualquer outro transtorno de humor, e ela fala: eu não sei por quê, mas eu tenho uma tendência a só pensar negativo. Tudo, acho que eu não tenho sorte, doutora. Eu acho que é alguma coisa, porque tudo meu eu já vou pensando na tragédia, já vou pensar no lado negativo. Existe um motivo para os conteúdos do pensamento da pessoa serem mais tendenciosos para o positivo como o negativo. Como se explica isso? A bagagem, as vivências, as experiências, o que ouviu, o que não ouviu. Uma prova disso é a visão que você tem de você mesmo, que a gente chama de autoconceito. O que é autoconceito? Como é que eu me enxergo? Se eu pegar um papel para falar quem é Gina como mulher, se você pegar um papel, quem é esse homem Salatiel, sabe? Então, é o conceito que como você se enxerga. Sim. E esse conceito de como você se enxerga, grande parcela dele vem das vivências. Sim. A forma como a gente se enxerga é um resultado das vivências que nós tivemos ao longo da nossa vida. Relações, criação, ambientes frequentados, experiências, tudo. Isso vai impactar diretamente a forma como você se enxerga. Competente ou não competente, capaz ou não capaz, né? Mereço o sucesso ou não mereço. Tudo isso é influenciado pelas vivências. Por isso que as bagagens emocionais são tão importantes. O homem é a média das 5 pessoas que ele convive? Isso é ser discutido, né? É, O homem ele é o ser do meio, ele faz o meio. Não vou responder, não. Vamos levar isso para frente, porque isso é uma discussão muito ampla, né? Mas sobre é a muito construção, interessante, é muito né? interessante. Uma coisa eu vou poder afirmar sem embasamento científico ou psicológico, mas eu vou para um versículo da Bíblia que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. Se eu ando muito com pessoas que têm mais conversações, eu acabo corrompendo os meus bons costumes. E aí... Influencia, né? Influencia. Sim. Influencia. Porque já dizia Lacan, que nós nos relacionamos para seduzir. O que isso quer dizer? Não é sedução sexual. Sim. É sedução para você comprar a minha ideia. Todas as vezes que a gente se relaciona, mesmo que superficialmente, mesmo que um olá, um oi que você dê para uma pessoa, a ideia que está por trás é de a pessoa comprar você. Comprar quem você é, no sentido de aceitar quem você é. Perfeito. Vou dar um exemplo simples do dia a dia. Quando estamos aqui nós dois, você me conta uma piada. Qual é o mínimo que você espera de mim? Rir. Então, todas as vezes que a gente se relaciona, que a gente se aproxima de alguém, a gente quer um retorno dessa pessoa.
A gente quer que ela se manifeste em relação ao que nós somos, ao que eu estou fazendo, que ela valide quem eu sou. Isso são relações. Então, o quanto é importante a gente estar nesses meios, nós somos influenciados e nós também influenciamos. Agora, nós não somos 100% fruto das influências. Sim. Pode ser fases, pode ser momentos, mas elas têm grande parcela. Sim. Quando o meu amigo Alex me manda um monte de rios, e se eu não reajo, ele fica estressado. É? Porque ele quer que eu reaja, que eu veja, e que eu não reaja, ele fala, não, te mando mais. Pois ele é. tá ali, ó. Não é assim? Gina, obrigado. As reações são necessárias, né? As reações têm que acontecer, Eu né? mando os rios pra Jeremias, por exemplo. Jeremias, ele bota, às vezes eu mando um engraçado, Alex, ele coloca coração. Fala, parece que eu vou ensinar a reagir. Então ele nem olhou. Ele só curtiu. Fala, parece que não quer, não interagir, não faz, Jeremias, viu? Ó, onde você quer fazer esse recorte pra te mandar. Gina, obrigado. Muito obrigado por esse papo. A gente vai ter que voltar no ao vivo e não sei, provavelmente não vai ser só um, vai ser outros. Afinal de contas, a gente tá claro que nós temos uma sociedade que precisa ser tratada. Sim. E a TITV, ela tem esse comprometimento, né, esse compromisso, essa missão de não ser apenas uma TV para gerar conteúdos aleatórios. Sim. Porque a gente poderia estar fazendo meme na rua, a gente poderia estar, como diz o povo, matando, roubando, prostituindo, né? Mas a gente tem uma missão, porque a gente quer fazer da TITV, e ela já é, na verdade, Sim. uma TV com uma missão de gerar crescimento, desenvolvimento, visibilidade, Perfeito. relacionamentos saudáveis. Sim. A gente tem aqui, eu deixo isso claro, que aonde chega um conteúdo da TITV, ele precisa chegar a paz, ele precisa chegar a pessoa olhar e dizer, eu aprendi algo, eu cresci com algo. Por isso a gente tem um clube de negócio empresarial, Sim. por isso que eu conheci você através de Céu, nosso amigo Céu, um abraço. Um abraço, Céu. Então, olha quanto você conhecer pessoas, no caso de Céu, né? O network, né? Um network de qualidade, né? Conheço o Céu, que conhece você, que nos apresentou, eu estava vendo a foto do primeiro dia que a gente tomamos café lá no Pontal. Então, olha a importância, hoje nós estamos aqui batendo esse papo, vamos levar isso adiante. Sim. A sociedade precisa disso. Muito. Precisamos falar sobre autoconhecimento, sobre cuidados que são importantes, não só para as relações corporativas, mas para as relações pessoais. Exatamente. Né? Familiar, porque também uma família doente, uma sociedade destruída, empresas acabadas. Exatamente. E um mundo sem grandes perspectivas. Exatamente. Isso. Obrigado. Vamos voltar ao vivo muito em breve. Estou à disposição. Só chamar. Obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Deus te abençoe, abençoe todas as áreas da sua vida e que você continue sendo próspera. Amém, a nós. Tá. Tudo pra gente. Gente, até breve, ao vivo, com Gina Marina. Sem dúvida será algo fantástico. Fica de olho na TITV, fica de olho no Clube de Negócios, fica de olho no próprio Instagram. Sim, qual é o seu Instagram? Sim. Vamos lá. Gina Marina PC. PC. Pronto. Só é seguir lá, vai ver todos os meus... Tem conteúdos massa lá, viu? Eu sigo. Deus abençoe, até breve. Amém. Tchau, tchau.